O título se diz Jesus anda sobre o mar, né? João 6, o versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele disse, sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Né? Aqui sabemos que antes de chegar nesta parte, o Senhor Jesus ele já tinha feito o milagre do pão, né? De dividir o pão. E ali os discípulos tinham ido para o mar e ficado distante de Jesus. Só que no momento eles não perceberam, por algum momento eles não entenderam que Jesus ele fazia milagre. Então ele podia estar andando sobre o mar. E eles vieram ali a se espantar, né? Achando que poderia ser algo do outro mundo. Mas eles não estavam entendendo que aquilo ali era Jesus, porque Jesus é o Deus de milagre. Então, se ele dividiu o pão para milhares de pessoas, o que seria o Senhor andar sobre o mar? E aqui quando diz na palavra, né? E andando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. No dia de hoje, nós podemos dizer que aquele povo, quando ele está na escuridão, é aquele que não buscou Jesus para a sua vida. Porque quando o Senhor ele entra na nossa vida, a nossa vida é uma vida de clareza, é uma vida de luz. E o momento em que nós enxergamos a escuridão é porque a gente ainda não buscamos Jesus para a nossa vida. Porque o Senhor, ele nos preparou para servir a Ele. Né? Nós já fomos escolhidos, né, pelo Senhor desde o ventre dos nossos pais. Só que a gente precisa aceitar Ele como nosso Salvador, porque Ele já nos aceitou, né? Ele já nos fez para ser o servo dele. Só que para que Ele venha poder habitar em nossa vida, nós precisamos entender e buscar ao Senhor, para que nós venhamos sair dessa escuridão, para que a gente venhamos viver numa clareza, para que quando algo vier acontecer, e o Senhor, para a gente poder dizer que o Senhor ele é a nossa salvação. E nós não precisamos temer, como aqui ele falou para aqueles discípulos. Não tema, porque eu sou o teu Deus, né? Porque eu estou com vocês. Para que a gente possa ter Jesus na nossa vida, nós precisamos aceitar, nós precisamos entender o que devemos fazer para que o Senhor ele continue habitando na nossa vida. Para que quando houver, né, essa tempestade, quando houver escuridão, né, como assim na vida deles ali, foi naquele momento o barco, né, ele estava numa ventania, né, aquela escuridão, para quando vier acontecer isso na minha e na tua vida, que nós estiver passando por uma tempestade, por uma ventania, ou nós tivermos algo que para nós não está sendo bom, nós entender que nós temos que continuar confiando, porque aquilo ali é só um vento, é só uma tempestade, porque o dono da nossa vida é Jesus. Então, ele sendo o dono da minha e da tua vida, nós não temos que temer ao vento, à tempestade, à escuridão, mas nós temos que entender que a nossa vida está na mão do Senhor. E se a minha e a tua vida está na mão do Senhor, pode vir o vento que passar, pode ter a tempestade que for, pode ter a escuridão que for, mas o Senhor Jesus, Ele está segurando na minha e na tua mão, para que a gente possa passar por tudo isso sem temer, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida.